Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de fevereiro de 2018. Juliana Paz mostra pedido do filho: quero cartão de crédito. Antônio, filhos mais novo de Juliana Paz, tem apenas 4 anos de idade, mas já sabe muito bem o que quer e como pedir. Neste domingo 21, a atriz usou o seu Instagram para mostrar um vídeo do menino fazendo um pedido inusitado para ela. O que você quer, Antônio? Ela pergunta. Quero cartão de crédito, por favor, ele responde, sem cerimônia. Para que você quer cartão de crédito? Quer saber, artista, que passou o Réveillon com a família no Ceará e agora se diverte com a família nos parques da Disney. Para brincar no brinquedo, ele explica. E em seguida justifica: eu não tenho nenhum crédito. Ninguém nasce consumista. O consumismo é uma ideologia, um hábito mental forjado que se tornou uma das características culturais mais marcantes da sociedade atual. Não importa o gênero, a faixa etária, a nacionalidade, a crença ou o poder aquisitivo. Hoje, todos que são impactados pelas mídias de massa são estimulados a consumir de modo inconsequente. As crianças, que vivenciam uma fase de peculiar desenvolvimento e, portanto, mais vulneráveis que os adultos, não ficam fora dessa lógica e infelizmente sofrem cada vez mais cedo com as graves consequências relacionadas aos excessos do consumismo: obesidade infantil, erotização precoce, consumo precoce de tabaco e álcool, estresse familiar, banalização da agressividade e violência, entre outras. Nesse sentido, o consumismo infantil é uma questão urgente, de extrema importância e interesse geral. De pais, educadores, agentes do mercado global, todos voltam os olhares para a infância, os primeiros preocupados com o futuro das crianças, já os últimos fazem crer que estão preocupados apenas com a ganância de seus negócios. Para o mercado, antes de tudo, a criança é um consumidor informação, consumidor de hoje e do amanhã, e uma poderosa influência nos processos de escolha de produtos ou serviços. O poder da mídia de influenciar é capaz de provocar consequências na organização da sociedade. Alguns teóricos defendem que ela altera a percepção social e sua construção. Ou seja, as experiências trazidas por ela influenciam, de forma decisiva, a formação das relações sociais e a maneira como o indivíduo estabelece sua conduta na sociedade. Para eles, ao estimular o consumo infantil, a mídia leva esse comportamento a extremos, tornando-o uma mazela social crônica. Segundo pesquisa da World Childhood Foundation, 65% das meninas exploradas sexualmente declaram usar o dinheiro conseguido para comprar celular, tênis ou roupas. Portanto, a sociedade entra em uma espiral crescente de acúmulo de bens, onde a importância reside na aquisição de novos produtos, como forma de aceitação social. Os que não possuem poder aquisitivo para tal e, portanto, se encontram às margens, acabam utilizando meios ilícitos para serem incluídos. Encontramos em nossa doutrina espírita farto material para nos imunizarmos contra essa pandemia no Livro dos Espíritos, questão 714, quando Kardec pergunta que pensar do homem que procura nos excessos de toda a espécie um refinamento dos seus gozos. Os espíritos esclarecem: pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próximo da morte. A questão seguinte, 714a, se ele está próximo da morte física ou moral, a resposta é de uma e de outra.
E o comentário de Kardec que se segue é extremamente claro e mesmo contundente: o homem que procura nos excessos de toda a espécie um refinamento dos gozos coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu como guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que ele concede à sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a morte mesmo, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Ainda no Livro dos Espíritos, a obra basilar da codificação espírita, na quarta parte, ao tratar do tema felicidade e infelicidade relativas, os amigos espirituais nos ensinam que, na Terra, ainda não é possível a felicidade completa, mas que podemos abrandar os males e ser relativamente felizes, que, na maioria das vezes, é o homem um artífice de sua própria infelicidade, que a medida comum de felicidade possível a todos é para a vida material. A posse do necessário, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Kardec então, conhecedor dos nossos argumentos e desculpismos, pergunta mais: segundo a posição, o que seria supérfluo para um, não se torna necessário para o outro? E a resposta é taxativa: sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, vossa ambição, e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça, quando tiverdes a compreensão da verdade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, desprendimento dos bens terrenos, encontramos a orientação do Espírito Lacordaire que poderá subsidiar nossa reflexão individual e em família. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros: proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas, dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade. Santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Assim, caso desejemos presentear os nossos pequenos, façamos isso, de preferência acompanhado da reflexão justa sobre o ter e o ser, indicando sempre que a felicidade não poderá ser construída nas posses materiais, mas sim com a prática do amor e da caridade. 1460 Para ensinar o valor do dinheiro, mãe cobra aluguel da filha de apenas 5 anos. Cada mãe e pai tem uma forma diferente de ensinar aos filhos o verdadeiro valor do dinheiro. Como adultos, nós sabemos que R$ 50 tem diferentes significados, que vão de acordo com o dinheiro que temos no banco e as contas que temos para pagar. Entretanto, nem todas as crianças entendem isso. Como uma forma de ensinar isso à filha, uma mãe passou a cobrar um aluguel da menina, que tem apenas 5 anos de idade. Toda semana, eu dou uma mesada de $7 para ela. Entretanto, eu expliquei a ela que, no mundo real, as pessoas gastam muito mais os salários em contas do que com elas mesmas. Sendo assim, eu a faço me dar $5 de volta, $1 pelo aluguel, $1 pela água, $1 pela eletricidade, $1 pela TV a cabo e $1 pela comida.
Os outros $2 ela pode guardar ou gastar com o que quiser, explica Evans Essence em post publicado este mês na rede social Facebook sobre a forma que tem de ensinar. Evans também revela outro lado dessa ideia no post. A mãe não apenas pega para si os $5 que a filha devolve, mas investe em uma poupança para a menina. Quando a filha tiver 18 anos, se quiser se mudar de casa, por exemplo, já vai ter mais de $3,3 mil para começar. Esta estratégia não apenas prepara seus filhos para o mundo real, mas quando eles virem quão altas são as verdadeiras contas, vão te agradecer por ter dado um belo desconto no aluguel atual, brinca a usuária da rede social. Em uma semana, a post escrito por Evans conseguiu mais de 230 mil reações no Facebook, 320,7 mil compartilhamentos e 45 mil comentários. A maior parte dos pais e outros usuários da rede social aprovou a ideia da mãe sobre ensinar o valor do dinheiro para a filha e ainda marcou outros usuários para que soubessem da técnica. Entretanto, outros deram algumas sugestões ou fizeram questionamentos sobre a forma de ensinar. Eu acho que ela é ainda muito pequena para isso. Talvez quando ela estiver mais velha, querendo as coisas, seja melhor, disse um usuário, enquanto outro sugeriu outra forma de aprendizado. Acho que é uma boa se o dinheiro não for apenas dado para a criança, mas for uma troca por um trabalho, assim os filhos vão crescer sabendo que precisam merecer o dinheiro. A conquista do dinheiro e a acumulação das riquezas materiais são assuntos que precisamos entender sob o ponto de vista religioso, moral e espiritual para que sejamos bem-sucedidos nesta jornada evolutiva da alma. Nas obras de Allan Kardec encontramos as respostas apresentadas que nos orientam acerca do ganho honesto do dinheiro e do bom uso dos bens materiais acumulados. Para a conquista das riquezas materiais, os espíritos superiores indicaram a Allan Kardec a seguinte providência: o que, por meio do trabalho honesto, o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e de viver. Questão 882 de O Livro dos Espíritos. Em complemento, afirmou o Espírito Protetor M, nas Instruções dos Espíritos, contidas no capítulo 16º Servir a Deus e a Mamon, de O Evangelho segundo o Espiritismo: não há dúvida que, se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Assim, devemos trabalhar honestamente para obter o dinheiro que permite a acumulação dos tesouros materiais. Isso significa fazer o emprego útil da inteligência no trabalho, trabalhar praticando o bem e não causando prejuízo a ninguém, manter as condutas elevadas nas atividades para realizar boas obras, e constituir um patrimônio material legítimo, que permita o desfrute, com paz na consciência, das boas condições de vida e do bem-estar. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Dinheiro, nos esclarece sobre ele: o dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver, se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não tem valor para o câmbio, depois da morte, contudo, é sustentáculo do progresso geral, se nosso espírito está centralizado nos objetivos de elevação. Não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas pode ser o remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, o socorro silencioso ao peregrino sem lar.
Não é gerador de luz, entretanto, pode estender a fonte de ideias de consolação e de amor, em que muitas almas sequiosas de paz se dissedentam. Não é a base da harmonia, mas, em muitas ocasiões, consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Não permitas que o dinheiro te tome o coração, usando-te a vida, qual despóticos senhores sim conduzamo-lo, através da utilidade, do entendimento e da cooperação, sob os imperativos da lei de fraternidade que nos reúne. Não nos esqueçamos de que Jesus abençoou o vintém da viúva, no tesouro público do templo e, empregando o dinheiro para o bem, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de fevereiro, por Feijão.